mudaram minha vida. E vou contar para vocês um pouquinho mais do porquê. É muito curioso, eu recebo esses pedidos para fazer um bate-papo sobre o Novos para Nós. Renan, conta da sua vida, mas eu acho que na verdade é muito mais para a gente falar hoje sobre a vida de outras pessoas. A minha é que no fim das contas menos importa. Ela está entrelaçada com outras vidas que eu considero absolutamente sensacionais. Eu preciso começar contando para vocês que, antes de mais nada, eu sou uma pessoa que sempre fui ligada ao mundo das artes. Acho que todo mundo um dia na vida faz uma besteira. Eu acabei indo cursar publicidade e foi nesse meio do caminho que, mudando para São Paulo, eu sou nascido no interior do estado de São Paulo, indo para São Paulo eu comecei a ter muito mais contato com as vertentes da cultura. Não que isso a gente não tenha em outros locais do país, interiores, sertões e tudo mais, mas São Paulo sempre oferece uma gama muito grande de coisas para fazer, de exposições, de peças, de teatro. E foi justamente num caminho desses que um amigo meu me convidou para ir a uma exposição de arte popular brasileira. E eu não fazia ideia do que era aquilo. Não tinha noção do que era o tema, quem eram os principais artistas, quem eram as pessoas relevantes nesse cenário quando a gente fala Brasil. E foi justamente nessa hora que eu fui para o Instituto Tomi Otaki, em São Paulo, me deparei com peças que eram feitas de restos de coisas. Barro, resto de madeira, sucata, descarte de uma forma geral, e eu fiquei muito confuso, para ser super sincero. Como é que eu estava num ambiente todo branco, que recebe aqueles artistas super consagrados do Brasil, do mundo inteiro, também recebe nesse mesmo espaço essas peças de restos de coisas? O que está acontecendo? Eu não fazia ideia. Saí de lá com essa pulguinha atrás da orelha, aos poucos eu fui começar a pesquisar, tempos depois, e me deparei com alguns conceitos, como, por exemplo, o Galeano coloca que a arte popular é um complexo de símbolos de identidade que o povo cria e preserva. Tem muito do dia a dia, tem muito das tradições, tem muito de manifestações, de gerações. As pessoas, elas acabam sendo autodidatas, elas começam a produzir aquilo de forma espontânea, e, através desse movimento, dão vida a peças, a temáticas estéticas que são 100% autorais. Como elas nunca estudaram a arte, elas não têm uma referência para de onde começar a construir, né? Não tem um ponto de partida. Então é muito difícil a gente olhar isso aqui e falar: nossa, isso aqui parece Picasso, isso aqui parece... Quando a gente estuda a arte, a gente já tem essas referências. Essas pessoas não. Elas começam a produzir de forma 100% espontânea. E, enfim, isso foi acontecendo aos poucos, que eu fui tendo noção do que era essa arte popular brasileira. Comecei a ter contato através dos livros com os principais nomes. E nessa época eu já tinha terminado a faculdade e estava trabalhando no mercado publicitário lá em São Paulo. Eu trabalhava numa agência bem grande como diretor de arte. Chegou um mês, eu não sei se muitos de vocês estão familiarizados com a questão da publicidade, mas na agência a gente estava fazendo uma concorrência. Concorrência é quando você tenta conseguir um novo cliente, né? Várias empresas começam a disputar esse mesmo cliente. Quem enfim, oferece um plano mais atrativo, pega a jogada. Basicamente é isso. Ou seja, é esperado que todos os funcionários fiquem noites e noites trabalhando, pensando naquela ideia, fazendo uma proposta que seja muito sensacional. Isso pode durar semanas, meses e tudo mais. Foi justamente no movimento desses que eu percebi que eu estava ferrado, né? Porque eu tinha que ficar virando várias noites, não tinha final de semana. Mas eu entendi que aquilo não estava mais me alimentando de um jeito que eu achei que fosse alimentar, que era o que eu tinha pensado como carreira. Decido, numa quinta-feira, ligar para uma locadora de carros e pedir um carro para sexta-feira, às 8 horas da noite. E ali eu entendi que ia ser minha primeira viagem a campo para conhecer um artista popular. Cheguei para o meu chefe e falei: escuta, amanhã à noite, sexta-feira, não tem jeito. Não, mas é que a gente vai vir trabalhar no sábado. Que não. Eu falei: olha, desculpa. Não tem como, eu não posso, segunda-feira eu estou de volta, pode contar comigo. Ficou bravo, mas eu fui. Na sexta-feira, às 8 horas da noite, entrei num carro e, sem parar, eu dirigi 14 horas até o Vale do Jequitinhonha,
que eu não sei se vocês conhecem, fica ali no norte de Minas, já aqui quase na divisa com a Bahia, e fui para conhecer uma senhora que eu conhecia dos livros, chamada Noemisa Batista dos Santos. A Noemisa, ela é uma artista reconhecida desde a década de 80 pela relevância criativa no trabalho dela. Eu fui parando, durante essas 14 horas só para ir no banheiro, abastecer o carro, mas quando eu vi, eu cheguei num lugar que era bem diferente do que eu podia compreender ou talvez pudesse imaginar por conta da áurea, todo esse glamour que tinham as peças da Noemisa. As peças da Noemisa são parte das principais coleções de arte brasileira, vou colocar, não precisa nem ser popular ou não. Ela está nos principais museus, tanto dentro quanto fora do Brasil, já esteve exposta na França na década de 80, e eu absolutamente não conhecia tanto tempo assim. Eu cheguei lá, e isso foi exatamente o que eu vi. Esse é o lugar onde mora a dona Noemisa, na zona rural de Caraí, no Vale do Jequitinhonha. Eu cheguei lá e ela já me recebeu pedindo desculpas por não ter muito o que oferecer. Ela queria passar um café, eu disse que não precisava. A gente conversou por mais ou menos uma meia hora e eu não tinha mais tempo. Eu já precisava pegar o carro de novo, dirigir às 14 horas para voltar para São Paulo. E esse movimento todo, na verdade, foi um ponto de partida para muita coisa na minha vida. Eu comecei a estudar mais as peças da dona Noemisa, e isso aqui é o que ela produz. Essas 3 cores que vocês estão vendo nas peças são cores de barro: o tauá, a tabatinga e o barro, como eles chamam. São sempre peças muito delicadas, elas têm no máximo ali uns 30 centímetros de altura, e são sempre cheias de detalhes. Vocês podem ver que o caçador, deixa eu ver se dá para... Acho que não dá para ver, mas enfim, o caçador ali do lado esquerdo tem todos os botões na camisa, assim como a arma dele está completa, uma bolsinha lateral, o cachorro que acompanha tem todos esses detalhes, esses pinguinhos que ela faz com o barro, que vira uma tinta. E são sempre peças muito positivas, afinal de contas o caçador está conseguindo comida para levar para casa. A mesma coisa da biscoiteira ali do lado que produz comida para a família. Reparem, ela tem esses brincos muito compridos, todos os personagens têm relógios nos pulsos, ela tem o cabelo penteado para trás, parece uma Barbie, parece uma boneca, o que é muito distante da realidade que a Noemisa vive. A mesma coisa para o menino tirando o leite da vaca, mais uma vez a comida está presente, e o sanfoneiro com o relógio do lado. Ela sempre faz essas peças. Então, cenas sempre muito positivas. Eu comecei a estudar mais sobre a Noemisa e chega um determinado momento que ela começa a produzir noivas. E é justamente nessa fase onde eu pesco uma frase de um livro que eu acho absolutamente impublicável, e que diz: nenhum homem nunca se interessou por Noemisa. Eu fiquei pensando, mas como assim? E comecei a visitar mais a dona Noemisa. Marquei a mesma viagem para o mês seguinte, voltei lá, e aí fui no outro, acho que teve um ano que eu consegui todos os meses. 2 anos depois eu decido pedir uma semana de folga na agência, e eu dormia num posto de gasolina a 1h30 de distância da casa da dona Noemisa, e todos os dias de manhã eu ia até a casa dela para conversar com ela. Eu estava cansado daquele ritmo de final de semana, sempre aquela correria, e decidi que eu queria pesquisar, retratar mais ela, filmar, documentar. E então a gente começa a abordar, cada dia que eu vou para a casa dela, a gente abordava um tema diferente. O primeiro dia foi como que ela começou a produzir, e ela me contou que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, com a bisavó, e a gente vai lá atrás, no descobrimento do Brasil com os indígenas. E então a dona Noemisa sempre teve nessa produção. E ela foge de toda essa tradição do Vale do Jequitinhonha, porque ela começa a fazer essas esculturas que são... Ela foge dos utilitários, onde a família sempre produzia panela, pote, bilha, talha, moringa. Então ela começa a fazer essas cenas que são esculturas que retratam o dia a dia, uma cronista da vida. Foi no 2º ou 3º dia que eu virei e falei: dona Noemisa, mas espera aí, a senhora faz essas noivas sempre com muito cuidado, e eu já olhava ali em volta, eu sabia que ela não tinha um marido, ela não tinha tido filhos. Vamos falar do casamento? E aí eu falei: por que a senhora acha que nunca casou? E ela olha para mim e fala: olha, porque para casar
é preciso sorte e juízo. E juízo eu tenho, não tenho? Ou seja, faltou sorte. E ela não sabia, mas eu tinha levado o vestido de noiva, que foi da minha avó, e tinha deixado dentro do carro, porque eu entendi que ela fazia com tanto carinho essas noivas, e aqui, por exemplo, a igreja, onde ela retrata todo o ritual do casamento, dentro tem a noiva, o noivo, com os 2 padrinhos, o padre, o altar, a Bíblia, os castiçais, as flores, o crucifixo na parede, com as paredes internas todas adornadas com essas flores externas, enfim. A Emisa sempre teve num intuito de produção ali muito carinhoso com essas peças. E eu falei, dona Emisa, a senhora já viu um vestido de noiva? Ah, já vi lá atrás, faz muito tempo que eu não vejo. Falei, bom, eu tenho um dentro do carro, a senhora quer dar uma olhada? E ela falou, quero, vai lá buscar. Então eu falei, vou desligar a câmera e vou lá pegar para a senhora ver. Mentira, eu não desliguei a câmera. Depois, quando eu volto para ver, quando eu saio de cena, a Emisa começa a arrumar o brinco, que arruma o cabelo e arruma o vestido. Eu acho que não era nem o vestido que estava para chegar, mas era toda a questão de um sonho que a Noemisa tinha de um dia ter se casado. Bom, ela destampa a caixa que eu coloco do lado dela e começa a olhar aquele vestido assim, numa das cenas mais doces que eu consigo me lembrar. E depois de uns 5, 10 minutos segurando aquele vestido, ela derruba. O vestido cai no chão e ela começa a procurar a barra do vestido e coloca. Uma cena absolutamente linda, 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 linda. E acho que passa uns 10 minutos, ela fica se arrumando, os detalhes do vestido, um pouco da cauda. E esse era um vestido que já tinha 60 e tantos anos, que tinha sido o casamento da minha avó. Eu falei, Noemisa, tá lindo isso. Ela falou, não, bonita é o vestido, eu não sou bonita. Convidei ela para ir lá fora, naquela cena que vocês viram da casa dela, onde ela mora, e a gente fez umas fotos. Eu todas as noites lembro muito dessas fotos. Guardei o vestido, voltei para o posto de gasolina, no dia seguinte eu voltei para lá de novo, a gente falou de outras coisas. No último dia dessa temporada, na casa da dona Noemisa, eu decidi que eu ia descer do carro sem nenhum tipo de câmera para gravar, porque já estava suficiente, né? Já tinha fotografado bastante. E cheguei lá, pela primeira vez na vida eu vi ela modelando peças, ela estava fazendo, nunca tinha visto. Foi uma alegria muito grande. E sentei do lado dela para falar, dona Noemisa, hoje é o último dia dessa temporada, eu preciso ir embora para São Paulo, porque eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Ela falou, peraí, mas cadê aquele vestido? Onde é que esse vestido está? Eu falei, ué, está dentro do carro. Por quê? Eu ia, uma vergonha, né, muito grande, eu ia pedir se você não podia deixar esse vestido aqui, mas esse vestido é de lembrança da sua avó, não é? Eu falei, mas a senhora vai guardar esse vestido? Não. O que a senhora vai fazer com isso? Eu vou usar. E aí eu não entendi mesmo. A senhora vai usar esse vestido? E ela olha para mim e fala, eu vou usar esse vestido no dia que eu for encontrar com o papai do céu. O que eu entendo dessa história de Noemisa, e eu que não sabia muito dos artistas populares, é que ela conseguiu traduzir absolutamente o que a gente pode compreender ou com definição de um artista popular. Dona Noemisa, ela nunca viveu essa história do casamento, mas ela tinha uma única coisa em volta da casa dela, que vocês viram, chamado barro, e ela espremeu esse único limão que ela tinha lá e fez a limonada mais linda de todas. E acho que isso ensina muita coisa para a gente, é um poder de inteligência emocional que é muito grande, mas o que ela conseguiu transformar em realidade, a partir do momento que ela me pede para ser enterrada de noiva, o que é realidade vira eternidade. Então isso é pura poesia de um artista popular brasileiro. E foi justamente essa história que foi suficiente para eu entrar numa grande confusão na minha vida. Eu não sabia onde eu estava me metendo, eu não sabia o que eram esses artistas e a potência que existia por trás da arte popular brasileira. Então eu comecei a entrar num conflito muito grande, eu não aguentava mais meu emprego, eu achava que aquilo não fazia mais nada estava fazendo sentido. Meus amigos falavam, mas espera aí, mas você tem um emprego super bacana, eu queria ter essa sua carreira, eu queria estar fazendo as coisas que você está fazendo, mas para mim aquilo não estava dizendo mais absolutamente nada. E nessa época eu comecei a programar viagens pelo Brasil, pelo menos uma vez ao mês, no final de semana que eu conseguia, né? Para visitar algum artista popular. Um dia eu olhei o mapa, eu já tinha cruzado por todos os lados ali, eu tinha feito a maioria dos estados brasileiros,
e sempre nesse contato com os artistas. Os artistas que existiam só nos livros, agora eles já eram meus amigos. Eles me ligavam para perguntar quando ia ser a próxima vez que eu ia voltar lá. E quando que eu ia comer uma buchada que eles iam preparar, e assim vai. Comecei a trazer também um pouco dessas peças para dentro da minha casa. E quando eu chegava completamente depressivo no final do dia em casa, com o trabalho, eu olhava para aquelas peças nas prateleiras e aquilo me contava histórias. Meus amigos, quando chegavam em casa, queriam saber, peraí, mas essa peça aqui, quem foi que fez? Que material é esse? De onde veio? Por que essa pessoa faz isso? Eu comecei a entender que essas histórias tinham um poder muito, muito grande. E todas as noites eu lembrava ainda muito dessa história da dona Noemisa, que me disse muita coisa. Conversei com vários pesquisadores, enfim, diretores de museus, e ninguém tinha noção dessa profundidade da história da dona Noemisa, por exemplo. E aí me deparei com uma poesia absolutamente genial do José Régio, chamada Cântico Negro. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela diz assim: vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces e estendendo-me os braços, seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e eu cruzo os braços, nunca vou por aí. E a minha glória é essa: é criar desumanidades a não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Se é o que busco saber, nenhum de vós respondes, por que me repetis, vem por aqui? Eu prefiro escorregar pelos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos feito farrapos, arrastar os pés sangrentos aí por aí. Se eu vim a esse mundo, foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. E como, pois, sereis vós que me dareis machado, ferramentas e coragem para derrubar os meus próprios obstáculos? Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, vós amais o que é fácil. Eu amo o longe, amo a miragem, amo os abismos, as torrentes e os desertos. E tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura, sente espuma, sangue, cântico nos lábios. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. Minha vida foi um vendaval que se soltou, uma onda que se levantou, um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. Então eu sabia exatamente o que eu não queria fazer, mas o que eu queria fazer, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu comecei a juntar alguns pontos, e foi em janeiro de 2017, numa noite que eu estava quase para dormir, veio um estalo. Eu falei, peraí, eu gosto de dirigir, vocês já sabem disso, gosto de ter contato com esses artistas, não aguento mais a vida em São Paulo, não quero mais a publicidade, e aí eu decidi o que eu queria fazer. Veio um estalo, eu falei, o que eu quero fazer é entrar num carro e percorrer o Brasil mapeando esses nomes, como esse caso aqui que vocês já sabem agora. E foi assim que eu levantei, escrevi num papel, para ter certeza que eu não ia esquecer dessa ideia que eu tinha tido. Eu acho que era difícil esquecer, né? Mas enfim, quis garantir. E foi na mesma hora que eu entendi que aquilo era tão simples quanto era complicado. Como é que eu ia entrar no carro pelo Brasil? O que eu ia fazer? Pedir demissão? Mas que carro era esse? Eu nem tinha carro. E o que eu ia fazer com o meu apartamento? Como é que eu ia pagar o aluguel, pagar o carro, pagar a gasolina, a hospedagem, a alimentação? Que história era essa? Como é que eu ia comunicar isso para os meus pais? Me contar para os meus amigos? Enfim, não ia dar certo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer ponto final. E aos poucos eu comecei a me preparar. 6 meses depois, eu já tinha pedido demissão do emprego, tinha conseguido negociar essa demissão, saí com um pouquinho de um dinheiro, e isso virou essas 3 palavras chamadas Novos para Nós. Eu sabia que eu queria então valorizar a arte popular brasileira, e a forma como eu ia fazer isso era através dessa contação de histórias. No primeiro quilômetro que eu rodei no dia 12 de outubro de 2017, exatamente nesse primeiro quilômetro, eu fiz uma promessa, um pacto comigo, de que eu contaria pelo menos uma história por dia.
E esses são os números da primeira temporada. Eu rodei 27.183 quilômetros pelo Brasil, passei por 16 estados, mais o Distrito Federal. Deu quase 7 meses, então uns 200 dias mais ou menos, 6 meses e pouco. E em 200 dias eu contei mais de 300 histórias. Eu não só falei sobre artistas populares, mas eu falei todo um contexto popular que me ajudava a contextualizar as pessoas durante as postagens. E eu sempre levava esse conteúdo através do Facebook, do Instagram e do site do Novos para Nós. Hoje em dia esse número já atualizou um pouquinho, já são mais de 100 mil quilômetros 2 anos depois. E então aqui eu mostro um pouco para vocês de lugares e pessoas que eu conheci. Falei os lugares, por exemplo, eu sempre jogava no Google antes para ter certeza do que o Google já contava. E eu não ia contar o que o Google contava. Eu sempre tentava trazer alguma informação nova, ou alguma vivência com os artistas que já eram super consagrados, e eu tentava trazer alguma coisa que tinha sido entre eu e ele, ou eu e ela. E contava sobre essas intimidades de uma forma muito respeitosa. E falei também sobre culinária, falei sobre profissões populares, como parteiro, curandeiro, raizeiro, e toda uma gama de coisas que para mim eram desconhecidas. Então, por isso, Novos para Nós. Eu conheci, por exemplo... acho que deu errado aqui, gente. Vocês podem me ajudar? Tem um vídeo. Vamos ver se roda. Por exemplo, esse lugar... Não? Espera lá. Queria muito mostrar isso para vocês. Essa é a Dona Maria Amparo. Tcharam. Vila Fantasma. É o último dos vídeos. Vila Fantasma chama. Esse é um lugar chamado Vila Fantasma, que fica na Serra do Carola, quase próximo do Vale do Jequitinhonha, ali em Minas Gerais. E é um lugar que eu fiquei bem espantado, assim, para ser sincero. Tem esse nome de Vila Fantasma, e lá existe uma única moradora que fica no topo dessa montanha, que é a Serra do Carola, e é muito... Olha lá, ela está ali de camiseta azul. E vocês estão vendo que tem uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. São mais de 200 casas no topo dessa montanha e ela é a única moradora. O que acontece? Existe o Jubileu de Nossa Senhora das Dores, as pessoas saem de uma cidade próxima e demoram o dia todo para elas subirem essa montanha. Quando chegam lá em cima, já é à noite, elas precisam de um lugar para dormir. Então, todos os dias do ano, Dona Maria é a única moradora e em um dia só do ano ela tem companhia. Nos outros todos ela fica lá sozinha junto com os cachorros dela. E é justamente esse Brasil que era, vamos lá, desconhecido para mim, que eu tentei trazer um pouco de luz para que mais pessoas conhecessem. Vamos passar. E teve o dia que eu estava aqui por Salvador. Como é que você chama? Bruno? Bruno, faz o que você quiser fazer aí. E eu estava naquela comunidade Alto da Pomba. Eu cheguei nesse lugar, Alto das Pombas, né? E eu cheguei, e eu não estava conseguindo material para desenvolver. Boa, ficou legal, hein? Show de bola. Olá. Dá um joinha aqui para mim no vídeo. Valeu, Bruno. Valeu. O que acontece eu não estava conseguindo material em Alto das Pombas. E eu sentia que tinha uma falta de conexão. Eu sentia que tinha uma distância. E, por favor, não vão achar que é uma distância vertical, que vai de cima para baixo ou baixo para cima. É uma distância horizontal. O Renan não estava conseguindo conectar com as pessoas da comunidade. Por mais que eu estivesse tentando de todos os jeitos. Era o final do dia. E eu já não tinha nada. Eu olhei para aquele lugar, um salãozinho de barbearia, e falei, peraí, preciso cortar o cabelo. Uma coisa que acontece depois de uns meses na estrada, né? E entrei lá, o Bruno foi o sujeito que ficou de pé, o outro ficou sentadinho ali no chão.
Não disse absolutamente nada, e aí eu falei, Bruno, você pode fazer o que você quiser, porque eu entendi que aquela distância ia diminuir nessa hora, e ele ia fazer alguma coisa que fosse muito característico, e que, enfim, conseguisse nos unir, e foi exatamente o que aconteceu. O Bruno mandou esse risco na lateral da minha cabeça, e eu não tinha nem visto, eu estava de costas meio pro espelho, e nessa hora que ele faz, o outro que ficou quieto o tempo inteiro, na hora ele fala, ih, agora sim tá style, hein? E justamente a gente começa ali uma conexão, e eles me falam, peraí, você precisa conhecer a costureira, a dona fulana de tal, o outro que faz tal coisa, o outro que produz tamborete, o outro que é músico, depois você volta para ir no baile que tem de madrugada, e assim foi me contando 1 milhão de coisas, e não deu outra, o material ficou sensacional. Mas são justamente esses momentos que a gente consegue se conectar e diminuir qualquer tipo de distância que exista entre nós, brasileiros. A gente está na mesma panela, a gente não pode esquecer disso. Dona Isabel, por exemplo, que foi uma artista do Vale do Jequitinhonha, a uns 100 quilômetros mais ou menos da casa da Dona Noemisa, mas já produziu uma coisa completamente diferente. Na década de 60, a Dona Isabel ela era recém-viúva e com 4 filhos para criar. Ela também tinha uma outra coisa chamada fome. E aos sábados ela chegava a andar para vender os seus utilitários, que ela produzia com barro, quase 11 quilômetros com os filhos, até a beira de uma estrada onde ela ia vender aquelas peças a troco de centavos, troco de pinga. Foi numa dessas que ela entendeu que se ela continuasse fazendo o que ela sempre fez, nada ia mudar. É bem óbvio, mas demora para a gente entender isso. E ela decidiu fazer, para a tampa de uma moringa, uma tampa diferente. Ela ia fazer uma coisa próxima de uma cabeça de mulher. Passou um farmacêutico da região, olhou para aquilo e falou, Dona Isabel, gostei disso, vou pagar um pouco mais do que as outras. Ali foi a confirmação dessa dúvida dela. E ela começou então a produzir as cabeças foram melhorando, aos poucos o formato da moringa também teve formato de corpo de mulher, depois começou a criar índices de vestido, e depois, no fim das contas, décadas depois, os braços, que são uma parte mais recente do trabalho da Dona Isabel. Corta a cena, em 2004, a Dona Isabel conquista o 1º lugar no prêmio da Unesco de artesanato para Brasil e América Latina. As peças da Dona Isabel estouraram no mundo inteiro, de valor, de aceitação, de significado, de tudo que vocês puderem imaginar. E antes de falecer, a Dona Isabel conseguiu comprar uma bela casa para cada um dos 4 filhos, e não só isso, a maior riqueza que ela deixou foi o conhecimento. E ela fez questão de ensinar absolutamente todas as pessoas de Santana do Araçuaí, a comunidade onde ela vivia, a produzir e a trabalhar. Hoje em dia, grande parte da economia de Santana do Araçuaí vem por conta do artesanato que a Dona Isabel criou. Ela entendeu que quando a gente divide conhecimento, ao invés do conhecimento se esgotar, ele só se multiplica. E deixou essa riqueza, que é muito exponencial para o Brasil. Eu não conheci Dona Isabel, mas eu conheci os filhos da Dona Isabel, que continuam fazendo, e conheci os vizinhos, os netos, e atualmente essa produção dela já está na 2ª, vai entrar na 3ª geração, o que é muito rico. Conheci também o seu Zé Bezerra, que é um sujeito mega animado do Vale do Catimbau, que eu não sei se vocês já ouviram falar desse lugar no Brasil, fica no meio do estado de Pernambuco, a mais ou menos umas 5, 6 horas de Recife, e ele caminha ali onde o sertão confina com a Agreste, e vai encontrando, nesse lugar chamado Vale do Catimbau, que é um lugar que as rochas elas vão formando assim no horizonte, formatos. E ali existe, por exemplo, um morro que eles chamam de Morro do Cachorro, porque parece mesmo um cachorro. Aí tem o Morro da Baleia, do Dromedário, e assim eles vão inventando. O Zé Bezerra faz praticamente a mesma coisa, o que para ele é muito simples. Ele caminha então por essa vegetação que ele já encontra caída, jogada e retorcida, que é a vegetação local, e o olho dele já conta para ele exatamente o que é que mora naquelas peças. Esse é o pátio da casa dele, e um exemplo é essa peça, que o bico, o que a gente pode concluir que talvez seja um pássaro, né? Pelo menos alguma coisa ali próximo. Esse bico foi a natureza, ele olhou para aquilo e sabia que metade estava pronto, o resto ele tinha que só dar um picotezinho ali naquela cabeça e botar um olho. Isso já fez com que as peças dele fossem para a Fundação Cartier, em Paris.
Não sei se vocês sabiam quem era Zé Bezerra, mas os gringos já descobriram, tá? E eu olhei para essa peça no dia que eu a vi pela primeira vez e falei, nossa, Zé Bezerra, o senhor fez um pelicano, que interessante. Ele falou, o quê? Pelicano? Nem sei o que é isso. E é claro, né, não é parte do repertório do Vale do Catimbá, um pelicano. Ele falou, você não está vendo que é um bisungão? E eu olhei para aquilo e falei, é verdade, nem sei o que é um bisungão. Mas concordei. Só um segundo. E um outro sujeito muito rico de todas as formas que vocês conseguem pensar, não sei se economicamente, mas pouco interessa talvez nesse momento, foi seu Jasson. Já tinha ouvido falar de tal de seu Jasson, não sabia onde morava, os galeristas que comercializavam o trabalho dele não contavam de onde ele vinha, só sabia que era Alagoas. Ainda bem que Alagoas tem um dos territórios menores, né, do nosso Brasil, mas ainda assim eu demorei uns meses. Eu fiquei por Alagoas rodando, e vira e mexe eu perguntava, conhece um tal de Jasson? Não conheço. E um belo dia um sujeito me apontou e falou, é mais ou menos para aquele bando ali, para aqueles lados. Eu falei, tá bom, já tinha pelo menos um norte. Cheguei na casa dele, depois de muito errar o caminho. O seu Jasson mora próximo do Rio São Francisco, numa comunidade chamada Belo Monte. E foi lá que eu cheguei, bati palma na cerca, e a gente conversou 2 horas, na cerca, sem ele me chamar para entrar. No sol do meio-dia, do sertão de Alagoas. Alguma coisa estava errada. Foi o primeiro que não tinha me convidado para nada, nem para uma água. E eu suando ali o coco, que vocês não imaginam. Depois dessas 2 horas, ou ele estava cansado, ou ele estava convencido, não sei até hoje. Mas ele falou, tá bom, moleque, vamos lá. Entra. E ele abriu um cômodo no fundo da casa dele, que era o ateliêzinho onde ele trabalhava, e eu vi essa cena, uma cadeira, um trono dessas, cor-de-rosa, para um sujeito que mora no meio do sertão. Ele estava lá para fraturar a sociedade, entendi isso. E ele começou a me contar que ele vendia para poucas pessoas, e eu comecei a entender que o motivo pelo qual ele não tinha me convidado para entrar era porque essas pessoas para quem ele vendia justamente pediam para ele não abrir para mais ninguém. Ou seja, só aquela meia dúzia queria comprar dele. Aí entra a dona Cássia, esposa do seu Jasson, na cena e fala, não só eles querem comprar, mas só eles querem dar o preço. A gente não aguenta mais. Eu estou aqui passando fome, meu marido está passando fome, tá minha família inteira passando fome, e eles querem ficar dando troco de nada para a gente. O seu Jasson me contou que ele ficava 3 semanas para ganhar R$70. Eu não sei o que a gente consegue muito fazer, quanto tempo dura R$70. Mas ele sabia. Eu sentei com ele e falei, peraí, seu Jasson, adorei essas cadeiras que o senhor está fazendo. E se eu quiser fazer uma encomenda, como é que é? E ele falou, posso fazer, mas vai demorar uns 3 meses. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu tenho muita coisa para fazer antes, eu tenho muitas dessas encomendas. Eu falei, não tem problema, não tem pressa. Quanto vai custar uma cadeira? Ele falou, X. Eu falei, peraí, mas acho que não é X. Ele falou, não, então eu vou te dar um desconto. Eu falei, não é para baixo, é para cima. O senhor não está entendendo? Ele, mas como assim? Eu falei, eu acho que é 4x. Ele falou, mas que tamanho que essa cadeira? É um sofá? Eu falei, não, é exatamente a mesma coisa que o senhor está produzindo, mas eu só acho que talvez seja mais próximo do que é um verdadeiro valor dessa, ou talvez mais próximo, não sei, mas acho que não é isso que o senhor está falando. Aí ele falou, nossa, quantas cadeiras você vai querer? Eu falei, se eu gostar da primeira, vai ter uma segunda, depois talvez uma terceira, depois uma quarta. E essas foram as 2 primeiras que ele fez para mim. Essas fotos são de uma exposição que eu fiz no final do ano passado, em parceria com a Rede Arte Sol, no Rio de Janeiro, dentro do Jardim Botânico, e as cadeiras do seu Jasson foram para lá. Ele ficou completamente feliz, ele me contava que um sonho dele era participar de uma exposição. No dia que eu entrei nessa exposição, eu liguei para ele e falei, seu Jasson, qual que era aquele desejo mesmo do senhor? A exposição. Eu falei, risca, pode tirar. No dia que essa primeira cadeira ficou pronta, ele me ligou para falar que a cadeira estava pronta. E ele falou, escuta uma coisa, você sabe que quando o ano vira da meia-noite, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, é para você ficar mentalizando alguma coisa que você quer que aconteça. E eu fiquei pensando que eu estava num túnel sem saída, muito escuro.
e eu precisava de uma luz. Você chegou aqui no dia 10 de janeiro, você trouxe essa luz. E 1 ano e 3 meses depois, em abril desse ano, uma cadeira dele viajou para a Semana de Design de Milão. E isso tudo aconteceu na vida do Sr. Jasson, não porque eu falei do trabalho dele, mas é por conta da relevância, da potência criativa que existe por trás das peças e dessa criação que ele faz, que é absolutamente incrível. Essas histórias que eu contei para vocês só me fazem ter certeza de que eu estou falando do maior tesouro que a gente tem aqui no Brasil, chamado arte popular. A arte popular ela é capaz de contar sobre quem eu sou, sobre quem você é, sobre quem todos nós somos. Ela pode ser ousada, ela pode ser irreverente, ela pode ser rústica, ela pode ser original. Ela, sem dúvidas nenhuma, não é ingênua. As pessoas às vezes falam, isso aí é naif. Naif pressupõe uma ingenuidade que acho que é óbvio que essas pessoas não têm. Essas pessoas não vieram aqui para brincar, essa é a verdade. O Sr. Jasson, anos produzindo, entre aspas, não me entendam mal por isso, num fim de mundo, sem ninguém passar por lá e valorizar simplesmente o que ele estava produzindo, era uma tristeza muito grande, mas ele continuou fazendo. Então, o que eu sempre falo, e as pessoas me perguntam isso, mas espera aí, elas nunca foram para a escola e produzem isso, mas elas têm uma coisa muito mais interessante, que chama Escola da Vida, que talvez todos nós devêssemos graduar nessa questão. Caetano traz isso que eu acho que é absolutamente incrível, gente é para brilhar e não para morrer de fome, uma música chamada Gente, que até ele faz uma referência nessa frase. É justamente isso. Quando eu falo sobre essa fome, eu não estou necessariamente falando sobre uma fome da matéria, mas é como é que a gente alimenta o que é produzido aqui dentro. Eu sei que o olhar para o que existe lá fora é muito interessante. Isso faz com que a gente consiga se alimentar de diversas formas. Os astronautas fazem isso. Para eles entenderem o que acontece no planeta, eles precisam observar o que existe lá fora. E tudo bem, maravilhoso. Estou falando num contexto mais próximo para quem não é astronauta. Mas como é que a gente valoriza, de fato, o que é produzido aqui? Às vezes a gente vai numa loja dessas de decoração, de departamento, que é enorme, multinacional e tudo mais, encontra um vaso feito de metal que uma máquina produziu, que custa R$300 e ninguém acha caro. Mas daí a gente vai lá na feira, do mercado e etc., tem um vasinho de barro que custa R$30, a gente acha caro demais, ainda pede um desconto. Esquece que aquele vaso, na verdade, carrega uma tradição que é secular. Contei para vocês a Noemisa, que aprendeu com a mãe, com a avó, com a bisavó, tataravó e até os indígenas, na época do descobrimento do Brasil. Então, é muito fácil essa culpa, na verdade, ser voltada para as autoridades, para o governo, que não cria planos e não trabalha melhor o nosso artesanato, ou que não valoriza, que não traz espaço, mas a gente faz isso dentro de casa. Hoje em dia, a minha casa mesmo só tem isso, por todos os lados. Eu morava nesse apartamento que era minúsculo. Um belo dia eu resolvi contar, tinha mais de 800 peças lá dentro. E eu nunca mais parei com essa frequência, tanto do contato com esses artistas populares, mas sempre de procurar entender o que existe por trás de cada peça, que isso, na verdade, conta mais mesmo da gente. E eu, que sou um grande fã de Guimarães Rosa, encontrei um pouco de acalento nessa frase. E como é que eu posso explicar para o Senhor o poder de amor que eu criei, minha vida que o diga. Lembro muito de Noemisa também nessa hora, porque a Noemisa, ali quase vizinha, né, de Cordisburgo e toda o Sertão Veredas mesmo, onde essa história caminha, e acho que Guimarães, de fato, fala de todos nós, quando fala dessa frase. Antes de eu terminar, tem um pessoal que trouxe uma mensagenzinha para vocês. Obrigado. 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 Travou. Obrigado. Obrigado. Vamos dar uma volta aí?
vamos fingir que vocês não viram nada, tá? E que vai ser uma surpresa. Obrigado. 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 Muito obrigado mesmo. Obrigado. Essa é a Noemisa. Deixa mais um slide. Muitíssimo obrigado, gente. Tenham um obrigado. Pronto, isso. Agora eu vou agradecer vocês. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu sei que sábado é um dia meio complicado para todo mundo acordar cedo. Mas só de ver essas carinhas aqui hoje, para mim, eu já fiquei muito, muito, muito feliz. Agora é hora de perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, querem saber mais, já tem umas mãos ali. É só uma perguntinha. Você já tentou conhecer Dona Cadu, que é lá da Seguindo Cachoeira? Já ouviu falar? Dona Cadu? Como é seu nome? Valquíria. Valquíria. Bom dia, Isso. Valquíria. Bom dia. Não conheço Dona Cadu. Não conhece? Não, eu conheço Então, Cachoeira, mas não conheço. Então, ela é muito interessante. Ela tem 99 anos, continua fazendo as peças de barro. Ótimo. Né? É interessante aí, se você... E o lugar é bonito, é seguindo São Félix. Tá. Eu sinceramente, não estou me lembrando agora o nome do lugar, mas é fácil. Ela é muito conhecida. Dona Cadu. Isso. Maravilha. Já está anotada essa dica. Muitíssimo joia. obrigado. Obrigado, Valquíria. Né? Eu adoro essas dicas, aliás, viu, gente? Vocês podem me escrever depois com todas elas. Bom dia, tudo Bom bem? dia. Tudo Fernanda, e você? meu nome. Fernanda? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Eu queria saber como foi essa mudança para você, de ter largado tudo, né, entre aspas, e ter começado essa... Mas eu larguei mesmo tudo, isso foi verdade. Não tão romântico quanto parece, né? Largou tudo. Nossa, vai viver do quê? De fotossíntese, não é isso. Mas é uma mudança grande. Largar um emprego que estava consolidado, com uma carreira, que as coisas faziam sentido, foi bem difícil, não foi fácil. Não faz isso de uma hora para outra. Eu, pelo menos, não. Né? Não sei o resto. Mas o que eu penso muito dessa mudança, Fernanda, é que foi um deslocamento físico muito grande, geográfico muito grande. São mais de 100 mil quilômetros. Só em cima disso. Mas, certamente, o deslocamento de eixo que eu tive foi muito maior. Colocar desde o corpo como meio de pesquisa, por exemplo, a história do cabelo que eu contei, provando comidas por aí, a formiga tanajura, por exemplo, não sei se vocês já comeram formiga tanajura, absolutamente incrível, maravilhosa, você encontra desde ali do meio de Minas, Curvelo, até o sertão da Paraíba, é bem fácil de encontrar. Eu amo, toda vez que eu conto dessa história de formiga tanajura, as pessoas se impressionam, ficam tipo chocadas. Mesma coisa da panelada maranhense. Tem alguém do Maranhão aqui? Tem? Não estou entendendo. Não tem. Panelada maranhense. Eu estava lá no sul do Maranhão, perto de Imperatriz, Chapada das Mesas, e aí comecei a ver panelada maranhense. Tipo aqui, tapioca, bolo de tapioca, e tudo. Em São Paulo seria o milho cozido. Eu falei, o que é panelada maranhense? Não faço ideia. Sentei numa dessas barraquinhas no meio da rua, a mulher já falou, está sentado errado. O que foi que eu fiz? Só sentei. Ela falou, não é assim que senta, vira. E aí era de costas para a rua. Aliás, tem um documentário no YouTube chamado De Costas para a Rua, que conta a história da panelada maranhense. Mas, basicamente, com R$8 você compra, embaixo vem um arroz branco e por cima vem uma mistura que é os miúdos do boi, a canela do boi e a unha do boi. É isso, ó, tá vendo essas caras que vocês estão fazendo? Toda vez é a mesma história. Eu justamente gosto de falar isso porque é um Brasil que existe, mas que eu não sabia. Você talvez não. E essas pessoas que fizeram, também não. Mas é uma delícia, e a próxima vez que vocês virem na frente, tenho 10 minutos, tá?
Da próxima vez que vocês virem na frente a bendita da panelada maranhense, provem, que é absolutamente incrível. Então, acho que justamente esses aprendizados me trouxeram uma inteligência emocional, de resiliência, de empatia, de coragem, de perdão, de várias coisas, que na verdade eu não... Foi que chegou no final do dia, eu falei, peraí, deixa eu estudar mais sobre o perdão. Não, essas pessoas me falaram sobre isso. E essas pessoas que me ensinaram todo santo dia, quando elas me mandam fotos no WhatsApp, ou então quando elas têm que dirigir 64 quilômetros, como por exemplo um deles faz, para pegar carona, para chegar num orelhão, para me ligar a cobrar, para dizer que fez uma coisa a mais, eu tenho certeza que essa história está paga. Eu investi uma grana, que foi a grana da rescisão do emprego, que eu botei nunca pensando em ver de volta. E acho que eu nunca vou ver mesmo, essa é a verdade. Mas são momentos como esse que acho que as coisas fazem mais sentido, quando essa palavra consegue ir para frente. Obrigada. Obrigado a você. Isso sim. Tá passando aí. Bom dia, César. Bom dia, César. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Eu gostaria de saber se você já pensou em fazer um livro sobre esse projeto e voltar para essas pessoas entregar um material impresso, algo que eles reconheçam, porque o livro tem esse poder, né? De que ali há um material muito valioso e que elas são também história, elas são algo para guardar, além do digital, que talvez elas não tenham acesso ou que se perca no tempo. Sim. César, as pessoas sempre me pedem um livro, mas sozinho eu não consigo. O Novos para Nós existe com eu dirigindo, com eu mapeando, pesquisando, entrevistando, postando, respondendo. A Paula, que eu não estou vendo agora. Paula. Lá, ela está lá perto da porta, que é quem faz me ajuda com momentos como esse, e que abraça o projeto desde antes do primeiro dia. Mas é só, eu não consigo fazer um livro sozinho. Essas pessoas, elas conseguem, às vezes, acompanhar através do Novos para Nós, elas entendem um possível reconhecimento. Eu tenho conseguido também fazer diversas exposições. Eu fui convidado agora, em setembro, para fazer uma exposição em parceria com a Nespresso, de cafés, acho que eu posso falar marcas, né? Não tem problema. E em 2 semanas a gente teve mais de 10 mil pessoas visitando essa exposição. E vários trabalhos do Brasil todo estavam lá. E elas sabem, elas conseguem se ver nesses lugares. E também quando aparecem reportagens, eu ligo antes para avisar, a senhora vai aparecer, o fulano vai aparecer. Então eles têm um pouco desse retorno, isso existe, mas um livro ainda não consigo fazer. Quem sabe daqui a uns tempos. Espaço físico, não... sim... essas peças da coleção que eu acabei fazendo, formatando pelo Brasil, elas sempre estão viajando por aí, essa é a verdade. Talvez ano que vem tenha uma novidade para Salvador, mas ainda não está fechado. Mas já foram para o Rio de Janeiro, São Paulo frequentemente acontecem. Atualmente eu fui convidado, através da equipe do MASP, isso exatamente, hoje o museu mais importante, segundo consta, do Hemisfério Sul, do mundo, tem uma gama de peças de arte popular. Eu fui convidado para colocar 3 minutos. Vixe. Algumas peças no restaurante que acabou de abrir no subsolo do MASP. Então, lá dentro daquele prédio, se vocês forem para São Paulo nos próximos tempos, vocês vão ver coisas lá. Bom dia. Bom dia. Eu sou Ive. Oi, Ive. Eu cheguei um pouquinho atrasada, então talvez você tenha falado sobre isso. Eu queria saber 2 coisas em relação a negócio mesmo, assim, porque parabéns, amei seu trabalho, fiquei emocionada. E eu queria saber como é que você vive? Você vive de curadoria e como é que funciona a pesquisa também, assim? São pessoas que chegam até você, você tem uma fonte... Como é que funciona isso? Também não sei, mas é o seguinte, as curadorias me ajudam, é isso. As palestras, frequentemente, são essas parcerias com marcas, que é o jeito como a gente tem no Brasil atualmente, de fazer com que isso vá para frente. As exposições, algumas curadorias, às vezes, Renan, adorei essa peça da fulano de tal. A próxima vez que você for lá, você traz uma para mim? Trago. Então eu coloco, de repente, a grana do combustível junto, eu consigo cancelar uma coisa com a outra. Mas essa é a forma, majoritariamente, como acontece. As pesquisas eu vou fazendo, indo até esses lugares.
Basicamente é isso. Acho que cabe mais uma pergunta. Desculpa correr com a sua resposta, Ive. Tem mais alguém? Tem. Tinha aqui na frente, tinha lá no fundo também. Foi respondido? Luana? Luana, parabéns, fiquei super emocionada. Que bom. Eu venho de uma região do sul da Bahia, eu nasci em Ibirataia, 450 quilômetros, e tem muita arte popular rica, viu? Você pode colocar também no seu roteiro. Mas é uma curiosidade minha, eu sei que nós que estamos mais vivendo em capitais, por exemplo, temos, eu confesso, apesar de ter nascido no interior, hoje um pouco de dificuldade de me conectar com essas pessoas mais simples, com essas pessoas que moram em situações bem diferentes do nosso ponto de vista, né, de cultura, de socialização. Você fez algum tipo de preparação ou você foi mesmo com esse senso de ser muito espontâneo, de acreditar de algo que você já vinha lendo, produzido sobre arte popular? Como foi essa preparação para chegar em locais que nós sabemos que eu já fiz trabalho em comunidades e precisei na academia fazer um tipo de preparação e mesmo assim as lideranças locais que nos ajudam a entrar nesses espaços, a criar mais conexão. E os desafios que você poderia pontuar para a gente? Luana, né? Isso. Luana, meu trabalho só existe porque eu fui encantado pelo trabalho de outros pesquisadores. Essa exposição que eu fui no Tomiotaki em São Paulo justamente foi feita por pessoas que já estavam nessa onda há muito tempo. O que eu faço hoje em dia num carro talvez tracionado de ar-condicionado era feito lá na época, na década de 60, quando nem estrada tinha. Hoje, às vezes, o GPS me trai, mas o resto está tudo fácil. Eu só sei da Noemisa porque a Noemisa foi descoberta por outros e outros e outros e outros. Então, o que eu faço hoje em dia não é nada diferente do que já foi feito. Talvez seja diferente por conta das redes sociais, que é onde eu consigo capilarizar esse trabalho, onde eu consigo adentrar por mais pessoas, em mais comunidades, em mais locais. Eu tenho mais de 40 países que acompanham o Novos para Nós, e além de todos os estados brasileiros acompanhando. Eu não consegui ir a todos os estados ainda, mas falta pouco. E justamente esse movimento que me ajuda já com essa pesquisa. Então, eu tenho sugestões, como, por exemplo, o caso da Dona Cadu, que eu tenho que ir lá depois de Cachoeira. Então, tem todo esse movimento. As dificuldades, o acesso. Tem vários lugares que são difíceis, eu evito os litorais, eu evito os grandes centros, eu estou mais no meio do sertão mesmo. Essa é a minha fonte de pesquisa e tento sempre instigar aquela pessoa que talvez, como o seu Jasson, estivesse acabando. Mas é difícil que eu faça sozinho. Eu não tenho uma equipe, eu não tenho um time, eu não tenho, enfim. E isso é uma parte que não só é interessante que a gente pense no retorno que essas pessoas estão tendo, mas economicamente falando, mas é também muito interessante que essas pessoas se sintam estimuladas, que a gente entenda, que elas entendam que o que elas estão produzindo é muito interessante, mas sozinha também elas não conseguem, elas precisam de outras pessoas. Os artistas populares, é até estranho falar isso, mas eles não produzem aquilo pelo dinheiro, eles produzem porque é necessário tirar alguma coisa de dentro, botar para fora. Isso é muito mais rico que qualquer outra coisa. É claro que essas pessoas precisam ser valorizadas e remuneradas economicamente falando, financeiramente falando. E elas passam pelas dificuldades mais variadas possíveis, tanto formais quanto financeiras. Então, tem todo esse movimento, assim, são várias dificuldades no meio do caminho. Eu acho que não tenho mais tempo de pergunta, já está todo mundo bravo com... Ah, é? Tem mais alguma outra? Pronto. Bom dia. Oi. Meu nome é Paula. Tudo bem, Paula? Eu sou amante de histórias também, assim. Eu adoro, quando eu viajo, eu vou no mundo paralelo das viagens também. Eu quero conhecer pessoas, histórias. E eu fiquei muito tocada, acho que como todo mundo, pelas histórias que você trouxe, principalmente pelo Jasson. Eu fiquei com a dúvida. Exploração é uma coisa muito triste, né? A gente percebe que isso existe muito. Uhum. E quando você chega, de repente, nesse ambiente para
conhecer essa história, essa pessoa e seu trabalho, e de repente ele abre um pouco a cabeça dele também, né, para entender isso. Como que você percebeu, tipo, a resposta dele para essa mudança de olhar, sabe, para o trabalho dele, que deixou de ser exploração para ser uma pessoa tentando colaborar de fato, ajudar a abrir um outro caminho? Eu não sei te explicar muito disso, mas existe uma coisa chamada conexão. E aquele dia, eu falei que o Sr. Jasson disse que ia demorar uns 3 meses para ficar pronta a primeira cadeira. Em uma semana ele me ligou para dizer que estava pronto. Ele passou a minha na frente de todas as outras. E eu não pedi, porque eu nem sabia quando eu ia voltar lá para buscar essa cadeira. Eu deixei a primeira cadeira paga sem saber se esse sujeito ia me ligar, se ele ia desaparecer com o dinheiro. Não sei o que ia acontecer. Mas acho que é uma confiança que tem que acontecer dos dois lados. Essas pessoas, a partir do momento que você vai lá, bate na casa de alguém, a pessoa fala, não, entra, vem aqui, senta aqui na minha mesa. Aí abre. 5 minutos você sabe quem casou com quem que matou quem que traiu quem que não fez o quê, o filho que apronta, o outro que não, o que é bom. E eles falam, isso acontece. Minha família jamais vai fazer isso com ninguém. Estou te contando uma coisa que é verdade. Minha avó toca todo mundo lá da porta do portão da casa dela, é tipo isso. Atualmente ela está nessa fase. Mas enfim, o Seu Jasson especificamente, a Potira, quando me conheceu lá em São Paulo, ela me pegou bem depois que eu falei do Seu Jasson, estava chorando, estava debulhando assim, porque tinha acabado de acontecer a questão da cadeira dele ir para Milão. Hoje, exatamente hoje, ele está em Belo Horizonte numa feira, a 3ª feira que ele participa no ano. A primeira foi na FENEARTE, que acontece no Recife, sempre em julho. E eu sempre faço essas palestras e sempre estou sozinho aqui em cima. E meu sonho era levar também algum artista lá para cima. Eu estava na FENEARTE, todos os artesãos estão lá, e ele foi convidado, enfim, teve um edital, ele foi selecionado, eu inscrevi ele nesse edital, ele passou e tudo mais. E ele estava na feira, então eu chamei para que ele falasse comigo lá na frente. Foi um encontro bem emocionante para mim. Mas ele contou, por exemplo, o que ele usou esse primeiro dinheiro que eu deixei na mão dele. E ele fala que ele sempre queria mais trabalhar com a madeira, que é o que ele faz. Só que ele tinha que acordar às 2 e pouco, 3 da manhã, para ir na roça, tirar o silo para dar para a vaca, basicamente ali a comida da vaca. E com esse primeiro dinheiro ele conseguiu pagar uma outra pessoa para que a outra pessoa fizesse isso. Então ele podia acordar às 2h30 também, mas para trabalhar com o que ele queria trabalhar. Acho que isso é muito sensacional. A mudança do Seu Jasson, qualquer um podia ter feito. Qualquer um. O que eu fiz? Eu fiz um post para ele. Vamos falar a verdade? É isso, eu fiz um post, não fiz mais nada. Você chegou lá, você me falou, Renan, adorei isso aqui, qual que é o telefone dele? Eu passei o contato e fui esparramando para todo mundo que eu confiava e que, tome, vai lá, compra dele mesmo. Vai lá e faz um monte de coisa. Eu não estou nem aí por quanto essas galerias estão vendendo o trabalho dele, por mais que seja muito mais. Mas o que me importa é por quanto essas pessoas estão recebendo pelo trabalho. Se tem alguém que está disposto a dar 1 milhão numa cadeira, felicidades, vai nessa. Mas me interessa por quanto essa galeria comprou, ou as pessoas, enfim, por quanto esses artesãos estão sendo remunerados. Tem uma placa escrito finalização bem no meu olho aqui. É muito chato, né? Que trabalho seu, né? Pelo amor de Deus. Muito obrigado. Gente, eu queria super agradecer. Esses momentos, a gente começou com várias cadeiras vazias, agora está super cheio. Eu realmente fico muito feliz. É lindo de ver, no lugar aqui onde eu estou, eu consigo ver uns olhinhos que estão brilhando mais do que estavam brilhando no começo. E acho que isso é o que aconteceu com a minha vida, e está acontecendo um pouquinho com a vida de vocês. Ter contato com essas histórias, para mim, não é só pano quente. Não é só um momento onde, nossa, agora o dia ficou mais bonitinho. É uma coisa que muda, e muda mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente conseguir se aprofundar nessa questão da arte popular, e não precisa saber teorias e muitas coisas, ou nomes, quando morreu, quando nasceu, onde vai lá, mas só você ter o contato, acho que já muda bastante coisa. E é onde acho que esse corpo ganha força. É uma vontade que meio que acontece cega para mim, e eu vou fazendo.
Eu convido todos vocês a entrarem no Novos para Nós. Existe o site novosparanós.com.br, existe o Instagram, Novos para Nós, e existe o Facebook, Novos para Nós. E lá vocês vão encontrar mais de 500 dessas histórias, como a do seu Jasson, como a da Dona Isabel, do Zé Bezerra, da Noemisa e várias outras. Vocês estão super convidados a conhecer. Se não for pedir muito, na verdade, uma das coisas que podem me ajudar a fazer o trabalho ir para frente, a Paula vai estar ali perto da saída com o celular ligado. Se vocês puderem falar tipo uma palavra assim do que vocês sentiram, para de repente a gente fazer um vídeo para as redes sociais e falar de como foi interessante esse momento, acho que super ajudaria. Paula, pode ser que eu não estou te vendo? Onde você está? Linda, maravilhosa. Paula é tipo um tesouro assim que abraça o projeto desde o primeiro dia sem saber o que vai acontecer em troca, como eu também não sei. Mas é isso, gente, muitíssimo obrigado, um beijo, obrigadíssimo. Esse foi o Renan Quevedo com a gente, começando muito bem o Screen Festival 2019, a hora da foto, né? Parece que eu tenho que fazer, é isso? Uma foto? Fica à vontade, uma selfie? faz o que você quiser, meu amigo, o palco é seu. Esse é de vocês, né? Tá. Gente, vamos ficar bem bonitos. Atenção, deixa eu colar aqui, viu, velho? Eu também Onde quero sair vou? pra ficar Tem que famoso, ficar aqui ganhar mais atrás. seguidoras. Oi? Peraí. Algum problema aí? Não, né? Atenção, a gente sabe que tá cedo, mas vamos sorrir com muita energia. Atenção. Levanta o braço, rapaziada. Screen Festival no 3. Screen Festival! O som saiu na foto. Palmas pra vocês, por favor. Tem mais ainda? Peraí. Ô, Renan, desculpa. É porque essa versão pro Stories eu acabei problematizando aqui. Não, eu fiz os dois. Perfeito. Você é Garantido. sensacional. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Grande Renan. Iniciando esse dia especial.